Olá, me chamo Kátia e é sobre isso que eu vou falar para vocês nesse vídeo. Em minha carreira como nefrologista, já atendi mais de 10 mil pacientes com doença renal crônica. Sim, mais de 10 mil vidas com o mesmo problema que o seu. Eu entendo o seu problema e sei perfeitamente o que você está passando. Então, se você quer saber mais e ter informações sobre como cuidar da sua saúde renal, continue por aqui. Mas antes de falar sobre esse tema, eu gostaria de pedir para você ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo ou nenhum vídeo que eu postar aqui, ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre esse problema tão importante que é a doença renal crônica. Os níveis de problemas, gente, em relação a alterações renais, elas são progressivas e estão diretamente relacionados à origem desses problemas renais. Infelizmente, muitas vezes esses danos renais são assintomáticos, ou seja, a pessoa não irá sentir absolutamente nada. E muitas vezes o paciente fala: como que eu posso ter problema renal se eu não sinto dor nenhuma? E talvez seja por isso que muitas pessoas já cheguem ao meu consultório, infelizmente, com a doença renal em estágio tão avançado, às vezes até mesmo necessitando já de terapia renal substitutiva. Mas afinal, doutora Kátia, quais seriam os sinais e sintomas que possam surgir, que possam sugerir que as coisas não andam muito bem em relação ao funcionamento renal? O primeiro passo é aprender a monitorar o próprio corpo, entender os sintomas, identificar o que está de errado com você. Mas como assim? Vamos lá. Um dos mais importantes é: estou inchando, estou percebendo manchas na pele, uma coceira, uma falta de ânimo para fazer as coisas, uma falta de apetite. Se você começar a perceber qualquer coisa fora do lugar, procure um médico, uma vez que mesmo esses sintomas podem estar relacionados a muitas doenças renais. E aí o seu médico vai começar a investigar e vai chegar a um diagnóstico. Devemos pensar que os sintomas de doença renal crônica vão acontecer progressivamente na medida em que vão ocorrer falhas em relação ao funcionamento dos rins, ok? Então, vamos pensar o seguinte: se os rins controlam a quantidade de sódio que deve ficar e deve sair do corpo, e, consequentemente, a quantidade de água que deve sair ou ficar no corpo, logo nós podemos concluir que quando esses mecanismos estão afetados, a pessoa começa a ter o quê? Inchaço, começa a reter líquido. Isso é manifestado porque começa a inchar as articulações, os dedos das mãos, principalmente nessa região dos olhos, que é bem flácido aqui. Começa a inchar as canelas, ok? Então preste atenção. Se os rins têm função de separar vários íons que estão circulando no sangue, entre aqueles que devem sair e aqueles que devem ficar, quando você está com problema renal, começa a ter um acúmulo de fósforo, potássio e, consequentemente, sintomas em relação a isso. Quais são esses sintomas? Coceiras, palpitações, fraqueza muscular. O paciente pode até mesmo desmaiar, náuseas, vômitos, diarreia, olhos vermelhos e por aí vai, né? Entendido até aqui? O excesso de ácido e a falta do bicarbonato no sangue, que ocorre em virtude do não funcionamento adequado dos rins, também podem levar à fraqueza, novamente náuseas, vômitos, alucinações, confusão mental e perda do apetite. E, infelizmente, são sintomas gerais que podem acontecer em diversas doenças, mas a gente também tem que pensar na doença renal crônica. E se as proteínas forem perdidas inadvertidamente na urina, porque o filtro renal encontra-se furado, o que vai acontecer? Principalmente inchaço na barriga, ao redor dos olhos, nos tornozelos e nos pés. Surge aqui também um sintoma muito conhecido, que é a urina com aspecto espumoso, parecendo aquela espuma do chope, espuma da cerveja, isso mesmo.
Se estiver acontecendo com você, procure o médico imediatamente. Sem falar que a retenção de líquido também vai fazer com que o paciente tenha um ganho de peso inesperado, mesmo que ele não tenha mudado a sua alimentação. Se resíduos e substâncias estranhas presentes no sangue não são eliminadas adequadamente pelos nossos amigos rins, haverá um acúmulo de substâncias como, por exemplo, a ureia. Sim, a ureia, considerada tóxica para o corpo e que atinge a circulação em diversos órgãos, como o cérebro, coração, músculo, pulmão. E aí o paciente, mais uma vez, pode ter tosse, falta de ar, fraqueza, enjoo, náuseas, inclusive alterações do nível de sensório. O paciente fica mais sonolento, começa a ficar confuso, pode ter dor de cabeça e por aí vai. Então, se você tem algum desses problemas, preste atenção e procure logo o seu médico, tá? Lembrando também que quando há problemas renais, por causa da retenção de líquido e a retenção de sódio, começa a ter aumento da pressão arterial sem explicação, né? E aí, o que vai acontecer? O paciente vai ter uma pressão arterial descontrolada e muitas vezes aquele remedinho que antes conseguia controlar a pressão não vai conseguir mais. Como você pode perceber, os sintomas são inúmeros. Inclusive, por último, sabe aquela anemia que ninguém sabe o que pode ser? Aquela anemia que todo mundo fala, desde que eu me entendo por gente eu tenho anemia? Pode ser sim por problemas renais. Os nossos amigos rins também são encarregados da produção de vitamina D. Então, se não há vitamina D, não há cálcio para produzir ossos adequados. E isso leva a uma desmineralização do osso, uma fraqueza. O paciente pode inclusive ter o quê? Fraturas inexplicáveis. Fora que, além disso, a falta da vitamina D ainda pode levar a queda de cabelo, fragilidade dos dentes e outros também. Falta as unhas também podem ficar fragilizadas. Você percebe como os sinais são gerais e inespecíficos, com um tanto de doença? E, infelizmente, muitas vezes isso acontece nas fases avançadas da doença. Entender esses sinais e sintomas são fundamentais para que você procure rapidamente um nefrologista. Ignorá-los pode te trazer consequências desastrosas, como perda progressiva da função renal até a necessidade de fazer hemodiálise, diálise peritoneal ou até mesmo necessitar de um transplante. Mas lembre-se, a informação pode te ajudar muito. Então, se você quer saber sobre outros conteúdos parecidos com esses, continue nos acompanhando aqui. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, com pessoas que possam se interessar por esse assunto, assim como você. Afinal de contas, se você é um renal que se cuida de verdade, sabe que a vida não pode parar. Um grande abraço e até breve.